Olá, me chamo Caio e vou falar um pouco sobre a automação industrial e seus impactos na sociedade. As empresas buscando eficiência e menores custos estão cada vez mais procurando soluções para que consigam diminuir o gasto na produção industrial. Uma dessas soluções que as empresas encontraram foi substituir humanos por máquinas, já que as máquinas conseguem oferecer um padrão de qualidade, eficiência e até velocidade que muitos humanos não conseguem oferecer de forma natural. Por outro lado, nós temos trabalhadores que vêm se sentindo ameaçados por perderem seus empregos, já que essa substituição de humanos por máquinas é uma realidade que vem acontecendo cada vez mais, crescendo cada vez mais. Logo, chegamos a um dilema ético, onde de um lado temos as empresas buscando cada vez mais lucro, cada vez mais eficiência, para que consigam se manter no mercado de forma competitiva. Do outro lado, temos trabalhadores que não querem perder seus empregos, não querem ser substituídos e querem continuar mantendo a sua renda. Entretanto, é inevitável que essa automação, essa substituição de muitos empregos aconteça. Eu acredito que é algo que vai acontecer independente de todas as discussões. Cada vez mais empregos serão substituídos, principalmente agora com o crescimento gigantesco das inteligências artificiais nos últimos anos. Logo, eu acredito que uma forma de mitigar esse impacto negativo seria uma intervenção do governo para que houvesse um planejamento quando estivesse havendo esse tipo de impacto da automação na sociedade. O governo ele poderia ativamente participar com programas de capacitação, onde iria buscar essas pessoas que estão sendo impactadas, seriam capacitadas e poderiam se reinserir no mercado de trabalho. O governo também poderia sugerir novos modelos de negócio, onde tivéssemos inovação de forma ética, de que não fosse tudo sobre o lucro, mas que também conseguíssemos pensar em como a sociedade vai ser impactada por aquilo. E principalmente a participação social, onde o governo vai ouvir as empresas, vai ouvir também a sociedade, os trabalhadores, e assim nós podemos chegar a um ponto onde ninguém vai sair com um impacto negativo tão grande. Acredito que o impacto negativo é inevitável, que a substituição é inevitável, mas esse impacto ele pode ser mitigado e para isso eu acredito que essa é uma boa solução. Boa noite, me chamo Luan Félix e vou apresentar para vocês o avanço tecnológico na sociedade industrial. O dilema é como equilibrar o progresso econômico-tecnológico proporcionado pela indústria com a garantia dos direitos humanos e condições dignas de trabalho para os trabalhadores. A Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial, muitos trabalhadores enfrentaram longas jornadas de trabalho, salários baixos, condições insalubres e falta de direitos básicos. Os avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos e a busca de eficiência de produção muitas vezes resultam na exploração de abuso dos trabalhadores, levando dilemas éticos sobre o custo humano do progresso industrial. Com o avanço constante da sociedade industrial, cresce a automação e implementação de tecnologias disruptivas, levando um dilema fundamental sobre o futuro do trabalho e a transformação social. De um lado, temos a eficiência e a produtividade, impulsionadas pela automação, reduzindo o custo e acelerando a produção. Do outro surge a preocupação com o impacto social, o desemprego, a desigualdade e, e a questão de desemprego em massa. A lógica da produção da sociedade industrial baseia na organização da eficiência
muitas vezes prioriza a automação para maximizar os lucros das máquinas. As máquinas e a inteligência artificial podem realizar tarefas repetitivas de maneira mais rápida e precisa do que os seres humanos, resultando em ganhos significativos para as empresas. No entanto, esse avanço tecnológico pode gerar um desequilíbrio social exacerbado e as disparidades econômicas, criando uma divisão entre aqueles que se beneficiam com a automação e aqueles que são prejudicados. A transformação social resulta em um dilema complexo. Por um lado, a automação pode liberar os trabalhadores de tarefas monótonas e perigosas, fazendo assim as máquinas poderem trabalhar no lugar das pessoas. Por outro lado, a submissão de empregos por máquinas pode levar a alta taxa de desemprego e agravando a desigualdade social e o aumento da dependência de programas da assistência social. Portanto, é crucial buscar uma abordagem equilibrada que promova o avanço tecnológico enquanto atenua os impactos negativos da sociedade. Isso pode envolver a implementação de políticas incentivas de requalificação profissional e a criação de novas oportunidades de emprego em setores emergentes. Boa noite, meu nome é Gabriel Luiz e vou falar sobre o dilema ético da sustentabilidade versus a subsistência no ambiente da pesca. Antes de eu propor a minha situação, vamos dar uma breve olhada na manchete da seguinte notícia publicada pelo G1. Ela diz: Defeso proíbe pesca no período da piracema a partir de 1º de novembro. Defeso é o período onde a pesca é proibida. Nesse caso, o período é da piracema, que é quando os peixes se reproduzem. Eles sobem os rios para realizar a desova. Esse defeso ele segue até 28 de fevereiro, quase 4 meses, na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul e Lagoas. Enquanto a pesca estiver proibida, pescadores de água doce recebem apenas um salário mínimo por mês do governo federal. Bom, vista essa matéria para elucidar o tema, vamos propor a seguinte situação. Existe uma comunidade ribeirinha que depende quase que exclusivamente da pesca local, que acontece sempre de forma harmoniosa e sustentável. Entretanto, com o passar do tempo, essa população cresce, e com isso também cresce o aumento da necessidade da extensão da pesca. Daí surge a seguinte pergunta e o seguinte dilema: até que momento é ético continuarmos a expansão da pesca, prejudicando a sustentabilidade dos peixes locais em prol da subsistência das famílias pesqueiras, mesmo que signifique um prejuízo grave à fauna local? Contudo, se os pescadores continuarem sua vida cotidiana, é inevitável que ocorrerá a diminuição das espécies, o que prejudicaria os próprios pescadores. Sendo assim, acredito que a solução ideal seria com intervenção estatal, proibindo a pesca durante o período de reprodução dos peixes, contudo, entregando um justo auxílio financeiro às famílias que dependem dos peixes da região. Além disso, deve-se investir em programas educacionais para a comunidade sobre as práticas sustentáveis e a importância da preservação da biodiversidade, o que acabará promovendo uma consciência coletiva e melhorando a relação do meio ambiente e da sociedade, mantendo a sustentabilidade da fauna local e a subsistência das famílias pesqueiras. Bom, essa foi minha simples e breve solução para a problemática apresentada. Porém, eu gostaria de voltar para a matéria do início da apresentação e mostrar que o que acontece hoje em dia na vida real dificulta muito essa solução, já que existem inúmeras variáveis, por exemplo, como fábricas que poluem os rios próximos e dificultam a sobrevivência dos peixes. Nesse caso, a matéria ela diz, no 3º e 4º parágrafo, que as hidrelétricas elas dificultam muito a reprodução dos peixes, já que os peixes têm mais dificuldade de subir para as correntezas e também dificuldade de subir as barragens delas. Porém, eu espero que meu dilema tenha ficado claro e obrigado a todos. Olá, me chamo Vitor e irei falar sobre a sociedade industrial e as suas características. Bom, mas o que foi a sociedade industrial? Foi aquela que nasceu juntamente com a Revolução Industrial, com as mudanças das pessoas do campo para as cidades, motivadas atrás de melhorias econômicas e de trabalho, formando aquilo que ficaria conhecido como êxodo rural. Mas já por Revolução Industrial, as ciências humanas compreendem como um período de grande desenvolvimento tecnológico que foi iniciado na Inglaterra ali a partir da segunda metade do século XVIII. Com o tempo, esse desenvolvimento, claro, se espalhou para todo o mundo. Assim, surgiu a indústria, e as transformações causadas por essa possibilitaram a consolidação do capitalismo. A economia, a nível mundial, sofreu grandes transformações. O processo de produção de mercadorias acelerou-se bastante,
já que a produção manual foi substituída pela utilização de máquinas. O resultado foi o estímulo à exploração dos recursos da natureza, uma vez que a capacidade produtiva aumentou de forma significativa. A Revolução Industrial também impactou nas relações de trabalho, gerando uma reação dos trabalhadores, cada vez mais explorado no contexto industrial. Agora, falando sobre as características, vamos começar com a especialização da mão de obra. Com toda essa questão da Revolução Industrial, mudança da população para as cidades e a inclusão também das máquinas nos postos de trabalho, que não eram mais artesanais e sim mecanicistas, ficou claro que precisava de algo para organizar ou gerir tudo isso. Foi aí que, na segunda metade do século XVIII, surgiu a divisão de trabalho ou especialização de mão de obra. Trabalho esse desempenhado por Frederick Taylor. Logo, Taylor propôs que o trabalho deveria ser dividido em tarefas menores e mais simples. Cada trabalhador se tornaria altamente especializado em uma única tarefa, ao invés de ter uma compreensão do processo de produção por completo. Isso tornava o trabalho mais eficiente e permitia que os trabalhadores produzissem mais em menos tempo. As pessoas agora passariam a ir para um local específico e desenvolver as atividades que iriam desempenhar, aglomerando várias pessoas em galpões onde ficavam essas grandes máquinas para desenvolver todo o tipo de demanda que o mercado exigisse. Com isso, começaram a existir as primeiras fábricas. Uma outra característica foi a mão de obra substituível. Com a grande ida repentina das pessoas para as cidades em busca de melhorias, as fábricas agora tinham uma grande quantidade de pessoas dispostas a trabalharem. Com isso, acontecia uma grande exploração por parte das maioria dos donos sobre os trabalhadores, fazendo com que aumentasse a jornada de trabalho sem um aumento salarial proporcional, pois eles argumentavam que, se a pessoa não quisesse ocupar aquele posto de trabalho, teria centenas de pessoas na fila dispostas para ocupar a mesma vaga. E com isso eu fecho o assunto da sociedade industrial e de suas características, onde eu citei aqui vários aspectos de como aconteceu e de como se desenvolveu essa sociedade. Olá, meu nome é Vinícius Viana e eu vou falar aqui sobre a sociedade agrícola ou sociedade agrária. Vamos começar com uma introdução. Essa sociedade é uma sociedade que a sua economia se baseia na produção de safras, manutenção da terra e atividade pecuária. É uma economia baseada no setor primário, basicamente. É lógico que ela pode ter outros meios de subsistência e hábitos de trabalho, mas o que se destaca mesmo nela é a sua agricultura. Falarei aqui agora um pouco sobre a evolução da agricultura. Vamos começar com a agricultura 1.0, que foi quando o ser humano ele abandonou a vida de nômade e criou raízes em um lugar. É uma agricultura que foi principalmente caracterizada pelo trabalho manual e pela ajuda de animais na sua realização. Depois disso, seguimos para a agricultura 2.0, onde inventamos o motor de combustão e essas máquinas passaram a substituir o trabalho pesado e melhorar a produtividade na agricultura. Agora vamos para 3.0, onde aconteceu a Revolução Verde e onde ocorreu também a Era Química, que foi quando desenvolvemos agrotóxicos, herbicidas e fertilizantes. Depois disso, seguimos para 4.0, que foi onde a biotecnologia aflorou e passamos a ter culturas geneticamente modificadas. É também uma era chamada de agricultura de precisão, onde usamos GPS, mapeamento de colheita e sensores de solo e drones para poder ajudar na agricultura. Agora estamos vivendo a agricultura 5.0, que é uma evolução e aprimoração da 4.0, com o diferencial de que também usamos agora inteligência artificial e análise de dados para otimizar a produção. Agora podemos seguir para o meu dilema. É necessário que a tecnologia na agricultura continue evoluindo apesar de seus impactos negativos? Eu listei aqui alguns pontos negativos e alguns pontos positivos e vou falar agora. Alguns pontos negativos são a diminuição da biodiversidade, poluição do solo e da água e redução de mão de obra humana. Alguns outros pontos positivos são otimização na rotina de trabalho, aumento na produção e na qualidade da safra e diversidade de plantio em ambientes extremos. Na minha opinião, é necessário sim que a tecnologia na agricultura continue evoluindo e agora eu vou argumentar o porquê. Com a agricultura 5.0, o uso de AI e análise de dados passaram a reduzir desperdício, passaram a facilitar na identificação e solução de problemas, o que reduziu o uso de fertilizantes e agrotóxicos e, consequentemente, reduziu a diminuição de biodiversidade e de poluição também do solo. A produção também foi otimizada, o que também reduziu essa poluição. Na minha opinião, a evolução vai naturalmente resolver os impactos negativos e é assim que a tecnologia vai evoluindo. Obrigado. Olá, vou abordar o tema sociedade industrial e a lógica de produção com foco na automação da sociedade agrícola.
Com os recentes avanços em IAs e microcontroladores, tornou-se cada vez mais possível e viável a utilização de mão de obra que antes era de dezenas de pessoas para uma pessoa só controlando diversas máquinas, assim gerando um dilema. A automação industrial é prejudicial ou gera empregos? Onde, segundo Harari, a automação agrícola reflete o impulso contínuo da humanidade em direção à eficiência e ao processo tecnológico. No entanto, ele adverte sobre os possíveis efeitos colaterais desses avanços, incluindo a perda de empregos e uma alienação social. De forma de um melhor compreendimento desse dilema, eu abordarei com o seguinte caso hipotético. Carlos, um jovem gestor de software que havia sido contratado por uma empresa de tecnologia agrícola, sua missão era desenvolver e implementar um sistema de automação para máquinas agrícolas, de forma a aumentar a eficiência das operações nas fazendas, de forma que possível controlar remotamente o maquinário. No entanto, com o avanço do projeto, Carlos começou a perceber os impactos éticos de sua aplicação. Ao visitar fazendas locais, ele viu em primeira mão como a automação estava substituindo a mão de obra dos trabalhadores rurais, muitos dos quais haviam dedicado toda a sua vida a trabalhos agrícolas. Ele também testemunhou a preocupação crescente com as comunidades locais sobre o desemprego em massa e a perda de identidade cultural ligada às tradições agrícolas. O dilema ético de Carlos tornou-se ainda mais agudo quando ele foi confrontado com uma decisão crucial. A empresa estava pronta para lançar o sistema de automação em larga escala, prometendo um aumento significativo do lucro para os acionistas. No entanto, isso significa acelerar ainda mais o processo de substituição dos trabalhadores por máquinas e ampliando os impactos sociais negativos nas suas comunidades agrícolas. Assim, Carlos se viu diante das seguintes opções: prosseguir com o lançamento, priorizando o lucro da empresa e ignorando os impactos negativos sociais; adiar o lançamento, transformando a transição mais lenta e suave do software, mas ocorrendo perdas para a empresa; modificar o sistema, garantindo que mantivesse uma quantidade sustentável de mão de obra; ou abandonar completamente o projeto. Para ajudar na solução desse problema, devemos entender uma diferença entre evolução e evolução ilusória, onde a evolução busca sempre um aprimoramento dos profissionais, com qualificação de serviço e buscando novas tecnologias, e a evolução ilusória busca uma busca exacerbada pelo lucro, visando sempre a redução de mão de obra, na forma de garantir um lucro máximo para as empresas e seus sócios. No momento, podemos levar em consideração que a empresa busca uma evolução ilusória, já que está visando o lucro, mas devemos entender também que a automação visa reduzir a quantidade de trabalhos repetitivos e o esforço da mão de obra humana, assim reduzindo também o desgaste humano, que em trabalhos rurais é extremamente grande e arriscado, devido a produtos químicos e etc. O segundo aspecto da perda de empregos também deve ser levado em consideração que emprego é uma garantia constitucional, onde a responsabilidade do Estado é a manutenção dos empregos e também a adaptabilidade desses cidadãos que ocorreram a perda para novos empregos, tornando assim possível através dos impostos que vão ser gerados dos projetos de automação e todos os serviços agrícolas novos. De vista toda a explicação que ocorreu até agora, no lugar de Carlos, tomaria a decisão de prosseguir com o projeto, pois a longo prazo traria benefícios a toda a região, pois iria gerar empregos diretos e indiretos, como também o aumento na arrecadação de impostos, que geraria possíveis investimentos em tecnologia e educação. É claro que toda essa solução só será possível se o plano diretor da empresa tiver como garantias a preservação do meio ambiente e um reinvestimento para reduzir as desigualdades sociais causadas pela implantação do sistema e também pelo um forte apoio governamental, que vai garantir de forma eficaz, com políticas governamentais, a manutenção do emprego e a manutenção da identidade cultural de todas essas pessoas. Olá, me chamo Pedro, do curso de Sistema de Informação, no grupo de trabalho 1, Informática, Ética e Sociedade. Meu tema é a sociedade industrial, organização e lógica de produção, voltado ao dilema da revolução da informação. Começando pelo que é a revolução da informação. Ela é o período técnico e científico que teve início na segunda metade do século XX, com o advento da terceira revolução industrial, que perdura até o presente, e é caracterizada pelo surgimento de novas tecnologias da informação e comunicação, pelo aprimoramento técnico da produção, pelos avanços no campo científico e principalmente pela intensificação dos fluxos de todos os tipos, informações, capitais, pessoas e mercadorias. Apesar da revolução da informação causar maior integração entre as pessoas e territórios e criar um aumento no acesso e da produção de conhecimento por meio da internet, ela também causou a perda de privacidade por conta da coleta e do uso de dados pessoais por empresas e governos, como também o aumento das desigualdades socioeconômicas. Com isso, houveram mudanças nos meios de transmissão e gerenciamento de informações. Uma delas é o uso da inteligência artificial, ao qual o dilema seguinte se baseia. Então, o dilema seguia sobre o mapeamento de funcionários para a redução de custos de uma empresa. A situação é a seguinte: uma empresa de tecnologia está enfrentando uma crise financeira e precisa reduzir seus custos.
Então, a equipe de engenheiros propõe a implementação de mapeamento de funcionários utilizando a inteligência artificial e ficará responsável pelas demissões. Contudo, ela só avalia o desempenho geral, desconsiderando as individualidades, como perfil socioeconômico, ocorrendo um número alto de rescisões. Então, temos esses dois caminhos. Caso a empresa aceite a proposta, haverá um prejuízo na vida de vários funcionários que perderão o emprego. Os remanescentes poderão se sentir desmotivados. Tudo isso motivado pela empresa querer ter mais lucro. E o outro caminho é, caso a empresa negue essa proposta, o mapeamento, os gastos continuam altos, mas os funcionários permanecem com sua privacidade. Então a questão principal é o seguinte: o que você faria no lugar do dono da empresa? Então eu, como o dono, não utilizaria a inteligência artificial. Minha justificativa seria de que os princípios éticos por trás da privacidade e autonomia dos funcionários serem maiores do que o lucro. Então esse é o fim do trabalho. Obrigado.